Olá, Spillers! Estamos de volta! Voltamos! Bem-vindos a mais um episódio de Spilling the Crime, um podcast True Crime apresentado por Mi Humberto! e por mim, Jonas. Estamos de volta depois desta pausa maravilhosa. Para mim, agosto é sempre aquela altura em que não fazemos nada. Como Nada. Até o nono ano, até secundário, tinhas para aí 2 meses de férias, ou o que é, então para mim isto foi bom. Espero que para vocês também, mas estamos de volta. Nós aqui discutimos casos de crimes reais portugueses e estrangeiros baseados em séries documentais ou notícias para fins única e exclusivamente de entretenimento. E é verdade, hoje vamos falar-vos sobre o caso de Tanya Head. Ou Tanya Cabeça. Portanto, é o caso da mulher que mentiu sobre estar no 11 de setembro, e hoje é 11 de setembro, quando vocês estiverem a ouvir este episódio, portanto, escolhemos essa simbologia. E portanto é isso, basicamente ela mentiu sobre estar lá e nós vamos ver como é que tudo isto aconteceu e se houve ou não crime neste caso. Por isso, se quiser saber mais, fica por aqui e ouve o nosso episódio. By the way, nós já atingimos os 500 seguidores. Aleluia! Em todas as plataformas de streaming. Obrigado. E para comemorar, estamos a fazer um giveaway no nosso Instagram. Vão lá para saber todas as condições. Vamos ter mais do que um vencedor. Portanto, participem. Não é bem um giveaway, é mais um miminho. Sim. É um miminho para vocês que nos estão a ouvir. Obrigado a todos vocês, Pillars, por nos ouvirem. Até durante a pausa continuamos a crescer. Portanto, obrigado por nos apoiarem nesta missão. Não sabemos qual é a missão, mas é nesta missão. Lembrar-vos sempre que sem vocês, as vossas partidas, nós não crescemos e, portanto, pedir-vos se vocês gostam do nosso conteúdo, partilhem com um amigo e tal, até para falarem sobre o episódio, né? Gozarem com a nossa cara, é sempre possível. Mas pronto, hoje vamos falar sobre este caso desta senhora que fingiu estar no 11 de setembro. Para quem não sabe, eu acho que já toda a gente sabe, mas para quem não sabe, para se calhar pessoal mais novo que não esteve ou que não estava vivo nesta altura, que medo. Vivos podiam estar, mas se calhar não estavam nascidos. Não estavam conscientes. Sim, mas os ataques de 11 de setembro, conhecidos como o 11 de setembro, foram 4 ataques terroristas suicidas islâmicos coordenados, realizados pela Al-Qaeda contra os Estados Unidos, no dia 11 de setembro de 2001. Uau, já fez 20 anos. Oh my God. Os 2 primeiros aviões foram contra as Torres Gêmeas do World Trade Center, na cidade de Nova York, 2 dos 5 edifícios mais altos do mundo na época, e direcionaram os próximos 2 voos em direção a aulas perto de Washington, D.C., que é a capital. Os ataques mataram quase 3.000 pessoas e instigaram a guerra global contra o terrorismo, que já dura há várias décadas. Portanto, isto é a base. Tu lembras onde é que estavas? Estava em casa, a minha mãe acordou-me por volta das 8 e tal da manhã e aquilo estava a dar na televisão e eu fiquei na nossa antiga sala a ver aquilo enquanto eu tomava pequena música e o dia todo a ver aquelas notícias. Eu não. E vi o segundo ataque em direto. Eu não faço a mínima ideia de onde é que estava. Mas lembro-me porque isto foi o ano em que a minha irmã nasceu e portanto ela tinha meses e eu faço sempre a associação. Mas não faço a mínima ideia. Provavelmente não estava devia estar a dormir ou algo do género. Nós ainda estávamos de férias nesta altura, ainda faltava uma semana para as aulas. 2001, tinha 20 anos, já estava na faculdade? Não! Alguém tem 50 anos? Não! Estou a ser burro, tinha 10 anos, estava no 5º ano. Ai, que terror! Não é sobre isso que nós vamos falar, isto é a base. Mas houve coisas que aconteceram depois. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre a Tanya Cabeça. Ou Tanya Head. Tanya Head. Portanto, nós, de repente, o documentário situa-nos em 11 de setembro de 2006. O documentário está disponível no YouTube. Portanto, podem procurar. Tanya vai a uma cerimónia, mas diz que não vai por si, mas sim por Dave. E quer o Dave / David, assim como Tanya, tipo Tanya escrita de 300 formas diferentes, porque o YouTube tem destas coisas. O David era alguém de quem ela estava mega in love, supostamente até eram casados, e ele efetivamente faleceu no 11 de setembro. Tanya, supostamente, perdeu muitos colegas de trabalho, muitas pessoas no office onde ela trabalhava faleceram. E Tanya chega a dar uma entrevista a questionar-se do porquê que ela sobreviveu. Portanto, nós temos vários depoimentos de survivors, sobreviventes. Desculpem, este episódio está especialmente assim uma encruzilhada entre o português e o inglês. Mas temos, ou seja, o nosso episódio vai estar muito à volta daquilo que os sobreviventes disseram. Sim, que isto é tudo até uma organização por trás e etc. Mas conhecemos Elia,
Outra sobrevivente que nos diz que nunca se sentiu abençoada, pelo contrário, sentia-se amaldiçoada, sofria de, como eles dizem, survival guilt. Eu não sei se existe uma tradução específica cá. Culpa do sobrevivente. Sim, quando tu sentes que sobreviveste e se calhar não devias, ou sentes-te culpado por ter sobrevivido a uma catástrofe. Se calhar é isso. Mas ela questionava-se porque os sobreviventes, tentavam encontrar uma forma de lidar com a situação, e eis que é criado um grupo no Yahoo, um support group, um grupo de apoio. Tânia era ativa neste grupo e apoiava bastante os outros sobreviventes. Parecia forte, mas estava também em sofrimento, dizia Elia sobre Tânia. Elia é a melhor amiga? Ela teve várias amigas. Não é. É de óculos, não é? Não. É de óculos. É de óculos, né? Ela teve várias melhores amigas, vamos sim. ver. Sim. Mas basicamente, então Tânia o que decide para ajudar os outros sobreviventes era andar aqui em cima deste Yahoo, deste grupo, e portanto eles eram muito ativos aqui. Alguns até iam a psicólogos e etc, mas sentiam que tinham mais apoio por pessoas que percebiam o que eles tinham passado. Basicamente, neste grupo, eles partilhavam histórias sobre aquilo que tinham vivido no 11 de setembro. Isto está sempre em inglês, é o 9/11, isto faz uma confusão, mas pronto, no 11 de setembro. E basicamente o que tinha sido a experiência deles, e a Tânia não tinha ainda partilhado a sua experiência, e quando ela o faz, eis que toda a gente a começa a admirar ainda mais, porque parecia que ela tinha tido uma experiência muito pior do que a de todos os outros. Portanto, tinha sido mesmo algo horrível de sobreviver, e todos passaram a admirá-la ainda mais. Portanto, de acordo com Tânia, ela estava a olhar para uma das torres quando tudo aconteceu e viu que tinha sido atacada. Começa a contar os pisos para perceber se Dave teria sido afetado e percebe que sim. Entretanto, uma mulher começa a gritar e diz que outro avião está a caminho. Quem bate na torre onde está a Tânia refere que a primeira coisa que sentiu foi o ar a ser sugado dos pulmões. Diz que voou com o impacto e sentiu o calor da explosão e desmaiou. Quando acordou estava tudo em fogo. Ela tinha as costas a arder, assim como o seu braço. Sentia o cheiro da própria pele a queimar. Refere ter sido salva por um homem com uma bandana vermelha. Tânia esteve internada até novembro de 2001. Tinha as costas e os braços muito queimados. By the way, os artistas que participaram neste documentário, eu acho que as caras estão super parecidas às pessoas mesmo, e deu mesmo para ver a visão de certas histórias que foram contadas aqui. Eu gostei muito dos artistas, vocês vão trabalhar. Quais artistas? As ilustrações. Sim, certo. Estão boas. Basicamente, então, esta foi a história de Tânia, né? Portanto, o que ela passou. Os sobreviventes admiravam-na muito, tal como já tínhamos dito. Mas houve um sobrevivente, o Gary, que reparou no braço dela e achou estranho, pois não parecia ter sido queimado. Eles falavam bastante por e-mail e o Gary também tinha a sua própria supportive network. No caso dele, ele coordenava também um grupo que fazia jantares com os survivors para discutirem as suas experiências. Nisto, Gary convida a Tânia para vir a um desses encontros, os dois acabam a tomar um café e criam o World Trade Center Survivors Network. Basicamente, juntaram os dois grupos de apoio. Tânia estava envolvida em tudo e mais alguma coisa. Também fazia parte do grupo das WTC Widows. Ela apareceu nos jornais, falou nas cerimónias. Num destes eventos, um dos jornalistas tentou se aproximar de Tânia porque queria uma entrevista. Tânia fica muito ansiosa e desconfortável e chega mesmo a ter um ataque de pânico. Basicamente as amigas do apoio tiveram de barrar os repórteres. Ela estava a chorar desesperadamente, não queria falar com eles. Foi assim um bocadinho filmático. O que eu consigo perceber de alguém que tenha passado por uma coisa má, que eu não quero estar a reviver isso constantemente ou a falar disto publicamente, não é uma coisa que me deixa à vontade. Eu consigo perceber. Mas ela está publicamente a falar disto. Ela não quer falar é com repórteres. Ela publicamente está a falar. Pois, mas vamos então falar aqui um bocadinho sobre Tânia e David, o background deles. Eles, segundo o que Tânia dizia, eram muito apaixonados. Foram para Hawaii, onde tiveram uma cerimónia de casamento. Eles eram... Eu achei isto tanta piada. Eles eram married, porque foi no Hawaii, em vez de married. Então eram married. Eles eram married em vez de married. Porque não é válido nos Estados Unidos. Um dos survivors, Brandon, começa a achar suspeita estas histórias e começa a sua própria pesquisa na net, a tentar perceber se há alguma coisa que não está certa na história de Tânia, porque isto tudo parecia meio embellished. Ele confirma que o David realmente existe, que estava onde Tânia disse que ele estava.
e que realmente faleceu naquele dia. Descobre ainda que David era popular. O que não havia era qualquer menção da relação dele com Tânia. Depois o que temos aqui é uma visão da infância de Tânia. Portanto, o documentário é daqueles que anda para trás e para a frente, para trás e para a frente, para trás e para a frente. E conhecemos aqui algumas amigas de Tânia e percebemos que Tânia é originalmente de Barcelona, portanto, de Espanha. É vizinha, Nostra Hermana. É aqui uma Nostra Hermana e que dava-se muito às suas amigas, sabia montar a cavalo, frequentava os sítios da cidade e tal, e que era fanática pelos Estados Unidos e pelos americanos. Por sua vez, conhecemos também Alison Crowther. Porquê é que nós estamos a fazer episódios em português e agora temos só nomes em inglês para dizer? Ela era mãe de Wells Crowther. Basicamente foi o jovem que salvou a vida de Tânia. É que o tinha tal a senhor da badana. Yeah. Exatamente. E a mãe de William já andava a ter aqui algumas testemunhas de que o filho tinha ajudado pessoas. É contactada por uma amiga a dizer que há uma senhora, a Tânia, que também tinha contactado com o filho dela. E ela pede então eu quero falar com essa senhora, com a Tânia, para perceber a história dela e pronto, né, para constituir um bocadinho os últimos momentos do meu filho. É isso que a Tânia diz que tudo bem, que não queria falar, porque sempre que falou com familiares, os familiares eram muito raivosos. Tipo, porque é que sobreviveste se Yeah, não sobreviveu yeah. o meu familiar? Mas disse que se ela quisesse muito falar com ela, que falava, mas em privado, que tinha de ser muito privado. Muito privado, Muito sim. privado. E falar. Eis que conhecemos aqui a Linda, a melhor amiga de Tânia, que também estava lá no site onde existia o WTC, e basicamente elas partilhavam a sua história com quem ia visitar. Dizia que Tânia era a sua melhor amiga. Segundo Brandon, eram inseparáveis. A mãe de Wells fizeram uma homenagem, que foi ela que ajudou a montar, não sei o quê, fizeram uma homenagem por causa do filho. Aparentemente ele tinha salvo outras pessoas, tinha ajudado outras pessoas. E Tânia foi, obviamente, convidada para palestrar. Isto, Tânia estava sempre a falar em tudo o que era do World Trade Center. Ela estava sempre lá no spotlight. E é isto que nesse dia tem um ataque de pânico outra vez, um ataque de ansiedade. E a sua amiga Linda, lá vai ela falar pelas palavras de Tânia. Exatamente, escreveu o texto, mas quem foi lá falar foi a Linda, porque a Tânia não conseguia. E a Alison achou tipo, palavras mesmo muito bonitas Yeah. da parte delas. E epá, e pronto, foi bom, I guess. Não sei, isto Pá, é sempre pronto. terrível, mas Tânia e David iam casar-se em outubro, portanto, ainda não tinham registado os papéis para o casamento. Portanto, aqui nós vemos já uma incoerência da parte de Tânia, porque Tânia disse que era casada com David, mas No Hawaii, eram married. no Hawaii, mas ela disse que eram casados e que perdeu a aliança no meio do. Mas pode ter do sido a 9/11. aliança do Hawaii. Pronto. Mas eles iam oficialmente casar em outubro, mas com a ajuda de um advogado. Tânia conseguiu um casamento pós-morte. Eu não sei o termo técnico, por isso é que não pôs aqui, mas basicamente ela casou-se depois dele ter morrido. Ela casou e ficou viúva no mesmo segundo. Não. Isto, desculpem lá, nos Estados Unidos é 2 penas de morte, casamento depois da morte. What is happening? Pois não E sei. casamentos na prisão, isso também para mim não faz sentido, mas é o menos destas duas opções, mas é tipo, what the fuck, States? What is happening? Não. What the fuck? Mas isto também, atenção, isto é tudo o que ela diz. Isto é o que ela diz. Pois, exato, sim. A gente, vocês já vão Mas isto é perceber. ser tanga. Vocês já vão perceber. Pois. Basicamente, depois entramos aqui na relação de Tânia e Lídia, que acaba por ser muito importante nesta história. Elas são muito amigas, como vocês já viram. E toda a gente no support group está com muito medo que Tânia se suicide. Basicamente, sendo muito literais, é assim. Toda a gente está com medo que ela se mate. E ela, pelos vistos, está a fazer uma terapia chamada de flooding. O flooding consiste em... Flooding não é tipo inundação. Pois, eu se calhar estou a dizer isto mal. Não, mas é flooding? Pois, eu devo estar a dizer isto mal. I don't know. Mas pronto, é flooding em português, Inundação. whatever. Basicamente, sim, mas faz sentido. Ou seja, a ideia aqui é ela gravar o evento traumático E né? imergir-te nesse... E ouvir em loop a gravação. Não sei, deve ser até desensibilizar ou até aquilo já não te fazer sentir Ou nada. a fazer com que aquilo se torne não é menos Menos importante, intenso, menos menos intenso. intenso. Ok, yeah. O que não deve estar, eu não fui ver o que é que estava nas instruções do flooding, mas o que não deve estar deve ser o que elas fizeram a seguir, que foi a Tânia pôr a Lídia a ouvir o flooding dela. era Isto tipo- não deve estar bem. Não, é do tipo, olha, eu não consigo fazer isto sozinho, por favor ajuda-me. E lá foi a melhor amiga, a Pois. Linda. Oh, Linda. Pois, Foca. foi ouvir as descrições da Tânia
sobre o que tinha acontecido no World Trade Center. Com ela, não é? Sim, que não era a experiência da Linda. E ela até chegou a ter pesadelos com esta história da Tânia, que era tão immersive. Yeah. Pá, e ela ia a todas as consultas, ou seja, todas as... Pá, tinha que ouvir sempre isto. Sessões, Sessões, ela já sabia me traz para a frente. Pá. Basicamente na cassete ela referia como a assistente tinha sido decapitada, que toda a gente estava queimada, que o seu braço tinha ficado só um bocadinho de pele e que ela pôs o braço dentro do casaco é para o braço não cair. Portanto... Aqui, isto para mim já é um bocado, isto não funciona assim. Mas estamos a dizer isto assim no tom de brincadeira, porque não é verídico, não é? Sim, mas isto não acontece. Isto, o braço não está quase a cair e depois espera lá, já está. Tipo, não é bem assim que funciona. Entretanto, a Lídia diz assim: olha, amiga, não dá mais. Não está a dar. Pois, não porque dá. eu não quero mais ouvir isto. Eu estou a ter pesadelos com as tuas histórias. Sim. E não está a dar. E a Tânia então diz-lhe que ela é uma péssima Yeah. amiga e egoísta. Como vocês sabem, Tânia é de Barcelona, Espanha. Portanto, vamos aqui para a Espanha porque no meio disto tudo está a haver uma certa investigação sobre Tânia, não é? Porque entretanto já passaram vários anos, a história é um bocado pesada, deixa lá ver se é credível, porque ela nunca nos forneceu factos. Então lá foram ver um bocado do background dela. E Sónia, amiga de família, Tânia, era o centro das atenções, sofria por ser gordinha ou mais forte. Ela foi estudar então para os States e, segundo as amigas, tinha esta questão de querer ser a melhor. Mas voltando aos States, Tânia estava a tentar afastar Gary, e ela estava a tentar manipular toda a organização para afastar o Gary. Entretanto, nas eleições, Tânia consegue com que ela seja a nova líder do board, ou seja a head leader, Tânia Head. Ela foi muito forte, porque ela, vê bem, ela juntou a organização dela com a dele. Aliás, ela não tinha organização nenhuma. Yeah. Ela tinha aquele grupo no Yahoo, cenas. Junta com a cena dele e agora despacha-o. E fica Tânia a presidente. Não, porque provavelmente ele era o único que ela não conseguia manipular. Yeah. Esta associação já tinha 2.000 sobreviventes. Atenção que isto já era qualquer coisinha grandinha. Isto não era uma coisa pequenina. Entretanto, o Brandon, que era o tal que tinha ficado também fisgado... Ele tem boa expressão a falar. Percebeu que não havia nada que ligasse Tânia ao David, não havia nada na net que corroborasse a história dela, que desse aqui evidência que isto era verdade. Por outro lado, também não a queria expor porque precisava deste grupo. Ele verdadeiramente criou laços de amizade e etc. E notava-se no documentário que sim, que eles criaram laços entre eles. E é normal que ele não quisesse perder este apoio ao revelar quem ela era. 6 anos após o 11 de setembro, o New York Times queria fazer uma história sobre ela e Tânia andava a evitar. Yeah. Não queria de todo. Entretanto, Tânia estava a ser pressionada por todos os lados. As famílias de 11 coworkers dela montaram uma meeting e convocaram Tânia. Queriam saber como os seus familiares tinham morrido. Tânia é em pânico, liga à sua melhor amiga, Linda, ou Lídia, para vir ter com ela. É linda. Não, é? porque isto neste script já foi Linda, já foi Lídia, portanto eu não sei. I'm Eu não apanhei sorry. o nome dela. I'm sorry, mas é a mesma pessoa. É loira. Então, supostamente Tânia estava a ser pressionada por todos os lados e recorria ao grupo para pedir ajuda. Entretanto, um dia liga a Lídia porque supostamente teve um evento com 11 coworkers dela, 11 coworkers não, 11 familiares dos coworkers dela, que queriam saber como é que os familiares tinham morrido. Sim, porque vocês se lembram, ela viu até a assistente decapitada, portanto havia uma Ela descrição. tinha informação. Sim. Entretanto, ela liga à Linda em pânico a dizer: estas pessoas estão a ser más comigo, as pessoas estão a ser más comigo, tens de vir cá, etc. Quando a Linda chega lá, está Tânia à porta do restaurante, abraça-a e diz: eu tentei salvá-los num desespero enorme. E a Linda diz: não, isto não fica assim, eu vou lá dentro, estas pessoas não te podem tratar assim. Quando chega lá dentro, eis que ninguém fazia a mínima ideia do que é que ela estava a falar. Estava lá ninguém. Não havia jantar, não havia pessoas, não havia nada. Ninguém sabia o que é que ela estava a falar. Estava a dar a louca só. Chega cá fora e eis que Tânia já tinha outra coisa metida na cabeça, que é: vamos ao sítio do World Trade Center porque eu tenho de estar ao pé da placa onde diz o nome David. Portanto, lá foram, nesta loucura. Sim, ela estava num caos, tinha que procurar pelo nome e etc. E lá conseguiu encontrar o nome de David. Ela acalma-se e diz: podes ir para casa, Lídia. Podes ir, já me ajudaste. Portanto, isto é tipo enrolo atrás de enrolo. Esta senhora é, assim, a rainha. Entretanto, Tânia continua a ser pressionada pelo New York Times e Tânia pede a Elia para ligar e pedir para pararem
esta investigação e para não fazerem esta história, Tânia ligava a vários dos survivors diariamente, várias vezes sobre isto, pedindo que a ajudassem. Laurie, quote, fala já com eles. Qual é o teu problema? Tipo, Laurie para mim é a minha favorita. Ela, she has no fucks to give. Ela diz, go fucking talk to them. Tipo, porque ela queixava-se que só falavam disto. Já não havia... A amizade deste grupo já era falar só sobre isto. A Tânia basicamente estava em terror. Ela estava com o rabinho apertado, como se diz cá em Portugal. Sim. Anualmente, Tânia fazia um barbecue na véspera do 11 de setembro. E isto está tudo assim a conjugar-se numa bela sopa de porcaria para o lado de Tânia. Porque o New York Times está prestes a publicar a história, os sobreviventes estão a ficar fartos do massacre dela, com pânico da história, e é isto que ainda acontece, a porcaria do barbecue onde se juntam todos. E Tânia está não funcional. Só fala disto. Só chora, está estéril, está louca, é! Está doida, é! Pá, e a dada altura, não sei quanto a vocês, mas quando vocês ouvem coisas... Imaginem que o vosso melhor amigo é o vosso melhor amigo e vocês ouvem de toda a gente uma coisa má. Pá, vocês se calhar começam a questionar. E foi o que aconteceu aqui com a Lídia. Yeah. Porque, entretanto, Lídia implora que Tânia lhe dê uma prova. Qualquer coisa. Qualquer coisa no nome do bombeiro, por exemplo. Qualquer coisa. Que a ajudou a sair do edifício. Porque o resto, toda a gente na história, tipo, já tinha Eu acho que sei o falecido. nome do bombeiro. Hulk. Mas... ela recusava a dizer o nome. Ela nem sequer disse, esqueci-me no meio da situação toda do caos, que era mais credível, mas não. Esqueci-me. E agora conhecemos a Janice. A Janice é a nova melhor amiga da Tânia. Sim, porque entretanto... Ela ia trocando. A Lídia, tipo, estás a fazer... A Lídia está a começar a ficar És uma chata. amiga horrível, Yeah. não te quero mais, vou tentar manipular outra pessoa. Então foi para a Janice. E a Janice era tipo, ela sabes aquelas pessoas tipo parece que não são enroladas, mas estão tipo mega enroladas, mas também não querem saber, estão só lá. Sim, eu digo, Estão só lá. I'm glad I'm here. Entretanto, a Janice o que lhe diz é que, arranja um advogado então, se não queres falar com eles. Yeah. Tipo, arranja um advogado, vê o que é que podes fazer. E um dia a Tânia no elevador diz à Janice, olha, ok, vou-te contar a minha história. Ai, e agora? Oh my God. E ela diz, faz aquela pausa dramática e diz assim, a questão é que eu não sou cidadã dos Estados Unidos, por isso eu não posso falar com os repórteres. E a Janice diz que isso não tem qualquer Isso não tem problema. problema. Tipo, qual é a tua? Tipo, Fala. vai ao fucking advogado. Yeah. Janice espera, então, 2 horas cá fora, porque ela não podia estar presente. 2 horas até que o advogado pede-lhe para entrar. Lá dentro, o advogado começa por dizer coisas do género. Não tem mal que tu só conheças o David há uns meses. Mas ela era casada. Não tem mal que tu não trabalhes no WTC e só tivesses lá estado um dia no edifício. Mas supostamente ela trabalhava lá. E Janice diz que entrou em choque. Yeah. E Janice diz-lhe que Tânia não é quem diz ser. Que provavelmente nunca teve relação com o David e que até acha que ela não esteve nas torres nesse dia. Boom. Oh my God! Yeah. Portanto, eis que agora, na rede do apoio grupo tal o chat, isto tipo explode, boeda rápido, eles começam todos a falar uns com os outros. Oh my God! Yeah. Muito bom. Isto explode por todo o lado, sai o artigo do New York e tudo, sai na televisão, sai nos jornais e tal. Ela era uma fraude. Tânia era uma fraude, era o que aparecia por todo o lado. E foi removida de presidente da associação. Nunca houve registros de que ela trabalhava lá. Toma. Não havia nada que a ligasse ao David. Ele existia, era a única coisa que é verdade, é que ele existia. E nós vemos aqui a Lídia. A Lídia ficou lixada. A Lídia, quando ela estava a falar nos depoimentos dela, eu sempre achei tipo, ela está ok com ela. Mas aqui eu acho que nós começamos a ver. Ficou mesmo que está lixada. fucking magoada. Yeah. Para cacete. Para uma das cenas que ela dizia, tipo, ela não acreditava em Deus e partilhando esta situação com Tânia, ela acreditou. E isto retirou-lhe esta crença de certa maneira. Portanto, ela estava fodida e disse não lhe ia perdoar nunca na vida. Yeah. Por os lados aqui dos nossos hermanos espanhóis, eis que a notícia chega, não é? E há alguém que contrata o jornal Vanguardia e diz assim, espera aí, porque essa não se chama Tânia Cabeça, chama-se Alicia Esteve. E ela não esteve nas Torres Gêmeas. Portanto, nós vamos chamar de Alicia Não Esteve.
A Alicia não esteve. A Alicia não esteve, vinha de uma família em que o pai e o irmão também tinham sido presos por crimes financeiros. Portanto, havia, e é aqui que se torna interessante, havia uma história no passado de Tânia em que ela sofreu um acidente de carro em que o seu braço, efetivamente, aqui sim foi arrancado e que teve de ser cirurgicamente Conectado. Eu pus conectado porque eu não sei o nome Cozido. técnico. Unido. Pode ser. Junto. E a coisa mais gira que nós queremos saber também é o quê? Que no momento do 9/11, Tânia estava, pelo menos, inscrita num curso em Barcelona. Sim, e nós vimos, tipo, dias depois, ela a receber o diploma do curso. Há vídeo disto. Pois. Portanto ela não nem estava lá. Não esteve. Estava Então, zero. portanto, qual é o crime aqui? Aparentemente não há. Porque ela nunca assinou papéis ou fez dinheiro com esta história. Eu sinto que com este episódio, ela é uma fraude e nós também, porque nós somos um episódio, uma cena de true crime e não há crime. Mas isto... Epá, Houve o crime. Nós falámos logo no início, houve o atentado terrorista é um crime. Não, é crime, não é isso. Isto deveria ser crime de certa forma, mas a verdade é que ela não usufruiu. Portanto, a minha questão aqui é que ela realmente fez coisas boas. Ela ajudou as pessoas. Sim. Mas, why? Eu acho que era só tristeza. E é aquela cena que depois disseram no fim que era tipo querer fazer parte de alguma coisa e sentir que é membro. Mas sei lá, tipo, isto, à mistura com o saber que estás a mentir a toda a gente, é bem mau. Mas, tipo, qual era o objetivo? Era juntar um grupo de survivors para unir uma comunidade? Ou viver uma história surreal como nunca vivi? Yeah. É isso, mas ela chegava a casa e estava sozinha. Olha, a minha opinião é que isto é tudo muito triste. Sim. É péssimo, é péssimo. A Tânia ainda chegou a enviar um e-mail à Elia a dizer hello. Sim, só assim, do tipo, em vez de dizer desculpa, não é hello. Hello. Pronto, não se percebe. A mãe de Wells perdoa, mas a maior parte dos survivors ainda não consegue. Eu não a perdoava nunca na vida. Também não. Ai, filha, não. Tu se ela mente disto? Então Até do cão mentiu. Estamos nós aqui, tipo, a tentar lutar e a tentar ultrapassar isto, a partilhar, a ser, tipo, a confiar em ti e a partilhar aquilo que passámos. E tu estás-nos a mentir. Não, isto não tem lógica nenhuma. Não Desculpa, tem, não mas tem. agora vocês questionam-se onde é que ela está, não é? Os últimos 10 minutos deste documentário não nos disseram nada. Yeah. Mas a última imagem disse. E ela foi vista em 2011, dia 4 de setembro, nos States, com uma pessoa a gravar e ela a fazer tipo, não, Contraste-me! não, tirei. Tipo, foi bem dramático o final foi incrível. Yeah. Mas nós depois fomos fazer a nossa pesquisa e a última vez que ela foi vista, ou que se sabe informações dela, foi que ela foi despedida da tal empresa onde ela estava a trabalhar em Barcelona e abriu uma nova em 2021. Portanto, veio para aqui para a Espanha, está vizinha. Se calhar vai passar férias aqui ao Algarve. Ao Algarve. Ai, parece que estou no Algarve. Não estou no Algarve. Admira-te. Já, pode vir aqui a Portugal passar férias. Olha, pronto. Se ouvirem pessoas aí no meio da noite a contar histórias malucas, já sabem. Fazer guarda de dinheiro. E é isto, malta. Se é crime, maybe. Não é, Sim. não foi criminosa, É crime não foi condenada a nada. psicológico. É maluca só. Não façam isto aos vossos amigos. Ai não sejam mentirosos, não vale a pena. Não. Se não são interessantes, não sejam. Agora estar a também. Aliás, eu nem acho que isto seja motivo de interesse. Olha, nem consigo comentar isto. É só triste. É muito triste. Yeah. Ela fazer isto, principalmente depois inventar relatos à mãe do outro rapaz. Sim. Como é que ela teve coragem? Não consigo. Isso é que é bué da sério. É tipo mentir, literalmente. Mas E depois sabem aquela história que é tipo uma bola de neve? Olha o tamanho da bola! Olha o tamanho dessa bola! Não, é uma bola gigante. E aquela história do mais rápido se apanha um coxo com um mentiroso? Tá. Foram 6 anos. Mais rápido se apanha um mentiroso com um coxo. Foram 6 anos. O coxo pode ser rápido. Mas foi bué. Enfim, se hoje foi mais um episódio. Estamos de volta. Da próxima trazemos crime, prometemos. O próximo é muito bom. Vão Nós participar no publicamos giveaway. todas as segundas-feiras. Vão lá, participem no nosso pequeno giveaway. E é isto. Vemo-nos na próxima segunda-feira. Adeus. Bye.
Ainda ficou grande, pá. Yeah. Este tem